Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus vão falar do Sermão da Montanha. É o Sermão da Montanha, que é exatamente o que ele disse. É a cultura do reino. Quando você lê esses 3 capítulos, você encontra neles a cultura do reino. Quando você lê as bem-aventuranças, você encontra o reino, o reino invertido. Porque para esse reino, isso é loucura. Para o reino dos céus, essa é a sabedoria de Deus para a nossa vida. Então, quando nós lemos aqui, bem-aventurados, quer dizer tão abençoado, mas tão abençoado, que o sentido de bem-aventurado é um abençoado que faz de você uma pessoa digna de ser invejada. Quando você pega a tradução na íntegra no grego, tem esse detalhe, digno de ser invejado. Você é tão abençoado que a sua vida é invejada por você viver como? Pobre de espírito, dependente de Deus totalmente. Os que choram, nós não vemos bem quem chora, mas isso não é um choro mimizento, é um choro de quem tem fome por Deus, de quem está à procura de Deus e precisa de Deus. Os humildes. A humildade é a virtude cardeal. Não dá para começar. As duas coisas que Jesus nos mandou aprender com ele foram humildade e mansidão. Ele falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E humildade, ela está muito longe dessa visão piegas. Humildade é uma capacidade de ouvir a Deus, de se render a Deus. De se submeter aos propósitos de Deus, à vontade de Deus. A capacidade de você ficar num lugar difícil porque você entende que essa é a vontade de Deus. Humildade não tem a ver com o que você veste ou como você fala. É um estilo de vida. Humildade é estilo de vida. Eu tenho um problema com essa falsa humildade. Porque quem é humilde, na verdade, até alguém disse, eu não sei quem, que quando você fala que é humilde, você já não é humilde mais, né? E você já começa a ter orgulho da sua humildade, né? E a gente tem que tomar cuidado para não ter orgulho da nossa humildade, que já virou um ídolo. Porque humildade não tem nada a ver com isso. Eu penso que eu enxergo humildade ainda nos dias de hoje. Você fala, porque tem diferença? Ultimamente, nos dias de hoje, nós precisamos abrir um pouco mais. Quando você depende exclusivamente de Deus, da opinião de Deus, e você não depende de todas as opiniões e que aí eu entro no campo da imagem, um mundo fake, editado, etc, etc.
é a capacidade de ouvir a Deus. Então, eu rodo e eu caio no mesmo ponto. A visão de Deus para nós. A opinião de Deus. O que Deus pensa. E é quando você se rende a Ele. Completamente. Os que têm fome e sede de justiça, como está faltando isso? Fome e sede de justiça. Pessoas famintas e sedentas pelo que é justo. E justiça também fala da palavra de Deus. Os misericordiosos. Gente, misericórdia é um negócio tão sério que todos os dias nós temos uma cota de misericórdia. Misericórdia é um negócio tão sério que tem o dom de misericórdia. Nem todo mundo tem o dom de misericórdia. Eu sei que o Espírito Santo distribui dons, mas eu penso que se tem um dom que nós precisamos pedir, é o dom de misericórdia. Os puros de coração, pois verão a Deus. Aí dá assunto, não dá para hoje. Não dá para hoje. Falar dessa parte dos bem-aventurados, os puros de coração, é tanto assunto que eu preciso de muito mais. Pureza de coração. Se tem um negócio que não combina, é um crente malicioso. Cristianismo e malícia são duas coisas totalmente diferentes. Não combinam, elas não se falam. Por isso, se você diz que você é um cristão e você é uma pessoa maliciosa, você não tem pureza no seu coração. Você precisa parar imediatamente e rever a sua vida. Porque bem-aventurados os puros de coração. Ainda tem um versículo que diz que para os puros tudo é puro. Mas para os impuros tudo é impuro. Você não vê que tem gente que vê malícia em tudo. Nós vivemos um tempo de tanta amargura que o mesmo versículo que fala, o mesmo texto que fala para você chorar com os que choram, fala se alegrar, alegrem-se com os que se alegram. No mesmo texto. Isso mostra a inteligência de uma pessoa em saber o tempo, há um tempo para tudo. E cada pessoa está num tempo agora. E você não vai deixar de viver o seu momento porque alguém está vivendo um tempo diferente do seu. Porque a Bíblia fala que você chora com os que choram, mas se alegra com os que alegram. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Quer dizer, eu tenho que ter a sensibilidade de viver o meu momento. Eu estou em Israel, minha cabeça está aqui. Mas eu também tenho a sensibilidade de orar por quem está sofrendo e encaminhar tudo que eu posso fazer através de pessoas que me apoiam e tal, a ajudar outras pessoas também, como nesse momento nós estamos em Israel, mas nós não só estamos orando, desde quando tivemos consciência e conhecimento do que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, como também estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para apoiar também. Então nós somos solidários, nós choramos com os que choram, mas também nos alegramos com os que se alegram. Isso é inteligência de vida. Mas no mundo que nós vivemos, você não pode, porque alguém está vivendo um momento difícil, você não pode viver um momento de alegria. E isso não é bíblico. Entendeu?
há tempo para tudo. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Você deve ter vivido momentos que era o seu tempo de chorar. E aí vem o seu tempo de rir. E aí você vai encontrar pessoas que estão no seu tempo de chorar. Então você chora com ela, você ora por ela, mas você não deixa de viver o seu momento também. A coisa mais triste que tem para mim é uma tristeza. Eu digo mais triste que tem porque não ter sabedoria para viver é uma tristeza. Você não vai viver o seu momento porque você não tem sabedoria. Porque você não tem nenhum conhecimento bíblico ou é constrangido por pessoas que são amargas e não importa de que lado você esteja, elas vão ver problema do mesmo jeito. Ou seja, se ela está mal, que ousadia você tem de se alegrar nesse momento que eu estou mal? Eu posso orar por você e sentir me solidarizar com você, mas eu estou vivendo um tempo e vou orar para que você chegue nesse tempo também. Amém. Entendeu? E eu vou me alegrar com os que se alegram, eu me alegro com você aqui, mas consigo também ser solidária e chorar com os que choram. Mas tendo uma sabedoria de saber muito bem equilibrar as duas coisas. Você entende? O Espírito Santo nos ensina como viver a nossa vida. E ele nos ensina a ter esse equilíbrio na vida. O povo de Deus tem esse equilíbrio. Então, aqui dá muito assunto, os puros de coração, porque eles verão a Deus. E os pacificadores? Nós não vivemos um tempo onde nós precisamos de pacificadores? O nosso país mesmo está faltando líderes pacificadores. Por isso que você tem que se levantar com essa decisão de que você vai ser um pacificador. Obviamente, se possível, siga a paz com todos, porque nem sempre vai ser possível. Nem sempre vai ser possível. Às vezes nós vamos bater de frente exatamente com a nossa fé. E nós vamos ter guerra. E vamos ter que fazer guerra. Por causa da nossa fé. Nós não vamos baixar a cabeça. Então, nem sempre é possível. O próprio Senhor Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Porque é um paradoxo. Como eu não vim trazer paz, o mesmo que diz, deixo-vos a minha paz. Ah, porque a paz que ele falou é uma paz interna. Mas muitas vezes aqui fora tem guerra. Tem guerra, ele não falou exatamente esse capítulo, essa parte, o contexto, é falando de uma guerra familiar? Que você vai encontrar uma guerra dentro de casa? Bem-aventurados os perseguidos. Aí agora, meus queridos, essa é a parte boa. Porque nós não conseguimos ver, como assim, eu ser invejado por ser perseguido. Olha, você não consegue ver vantagem nisso? Pois a Bíblia diz, Jesus falou que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus. Da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, olha só que coisa interessante. Quando você é perseguido, você é um bem-aventurado. Quando você é atacado por simplesmente amar Jesus. Você sofre uma pressão violenta por amar Jesus. Então, o reino de Deus vai nos ensinar uma vida como viver a nossa vida
muito diferente desse mundo. O mundo vai dizer a você que isso tudo é loucura. Isso aqui não é viver a vida. E Jesus pregou aqui que isso é viver a vida. Isso é ser um bem-aventurado. Tão bem-aventurado, tão abençoado, que você é digno de ser invejado. Você vai ser invejado por ser essa pessoa aqui. Por ter esse padrão. Por ter adotado esse estilo de vida. Esse estilo de vida. E aí, desculpe, você continua lendo, ele fala do sal da terra e a luz do mundo. Nós somos. E para nós cantarmos o Pai Nosso, porque o Pai Nosso faz parte também, a oração que o Senhor nos ensinou, queridos, eu quero que desse lugar você leve você leve essa palavra. Eu quero pedir ao Espírito Santo dê essa revelação a cada um. Porque ser o sal da terra e a luz do mundo é que vai mudar todas as coisas. E se nós, com tantos cristãos, nós, como cristãos, e todos os dias ouvimos que mais pessoas estão se convertendo, e para onde a gente olha, tem mais ódio, tem mais revolta, tem desonestidade, nós precisamos fazer esse questionamento. Que tipo de sal, que tipo de luz nós temos sido? Porque a luz, um fiozinho de luz dissipa as trevas. E é impossível não perceber um pouco de sal. Um pouco você percebe. Não dá para você dizer, não, que não tem sal. O sal é característico. A luz e sal. Então, nós precisamos rever a nossa vida. Porque talvez nós não estamos ocupando esse lugar, nós não temos sido essa luz, não temos sido esse sal. A luz, ela dissipa as trevas, então se você entra num lugar, você é luz. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai dissipar as trevas. Ou seja, você vai constranger as trevas. O incrédulo, ele vai ser constrangido. Ele tem que ser constrangido com a sua presença. Sabe aquela história de que a pessoa às vezes está com você e ela está acostumada a falar, por exemplo, um palavrão e ela já, ai, desculpa, ela se constrange? Isso às vezes acontece muito comigo. Eu tenho alguém perto e falo uma palavra e ela, ai, desculpa, bispa, desculpa. Eu falo, tá no caminho, tá certo? Isso acontece com você? Quando você está com pessoas que elas saem um pouquinho do tom, elas se incomodam, elas mesmas assim, puxa, eu não posso fazer isso perto da presença dela, junto dela. Não, eu faço isso lá com os meus amigos, não sei, com essa pessoa eu não faço isso, eu não falo isso. Isso tem que acontecer. Isso isso mostra que você é realmente a luz ali. Os seus amigos, os seus colegas de trabalho não vão mandar uma piadinha, um vídeo, um negócio. Não, para esse aqui não. Você nunca ouviu falar? Numa rodinha? Não, para esse aí você não pode mandar. Não, esse aqui não manda. Para esse aqui não. Esse aqui não cabe. E o sal? Você sabe, você pode pegar a melhor picanha, um aguil, a melhor carne, sem sal. Tem graça para essa picanha maravilhosa, black, não sei o quê? Não tem! Não tem! O sal dá um sabor. Não precisa de mais nada, né?
põe sal, joga na churrasqueira. E eu sou boa churrasqueira, eu faço um churrasco maravilhoso. Quem faz churrasco em casa sou eu, sabia? Eu que faço churrasco em casa, e muito bom. E é o sal, só joga sal e vai. E como eu faço churrasco há muito tempo, eu posso te garantir que essa história de sal grosso, sal isso, aquilo, não, é sal. Tem gente que fala, não, sal grosso, sal. Não, é sal. Normalmente eu uso inclusive o sal aquele rosa. Joga o sal, põe lá, maravilhoso. A carne fica maravilhosa. Põe aquela carne maravilhosa sem sal. Tem graça. Então, onde você está, você tem temperado, você tem salgado, você tem impactado de tal maneira que as coisas estão sendo, porque o sal ele tem uma função de conserva. Você tem conservado, por causa da sua presença moral, o temor tem sido conservado? Então essa é uma pergunta que você tem que fazer. Lá na sua casa, você é sal, você é luz? Você causa até um constrangimento na sua própria casa? Lá no seu trabalho, na sua vizinhança, você constrange. Você é essa luz que treva nenhuma suporta. Você é esse sal que conserva. Por sua causa, a coisa pode até estar ruim lá, mas por sua causa não está pior. Por sua causa essa casa não desabou. Por sua causa essa empresa está andando. Por sua causa, porque a oração de um é poderosa e eficaz. Por sua causa. Então foi isso que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Os capítulos 5, 6 e 7. Você vê a cultura do reino. Inclusive, vamos deixar a lição de casa, vê se você consegue ler esses 3 capítulos, você vai ver, é a cultura do reino. Você aprendeu isso aqui, você leva para a sua vida. A cultura do reino. Dá para falar muita coisa, mas eu quero pegar esses 2, porque são uma das bem-aventuranças, obviamente não dá para não falar das bem-aventuranças, porque ainda tem um livro do Billy Graham, que é só das bem-aventuranças. E o livro chama A Felicidade. Porque bem-aventurado é feliz, abençoado, digno de ser invejado, feliz. Então, quando eu sou humilde, eu sou feliz? Sim. Quando você é perseguido, você é feliz? Sim. Quando você tem pureza no coração, você é feliz? Sim. Quando você é pacificador, você é feliz? Sim. É assim que você é feliz. Seja hedonista. As pessoas mais tristes e infelizes que eu conheço são as egoístas, hedonistas, as maliciosas. Agora, pega uma pessoa quebrantada, uma pessoa que vive isso aqui. É uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz. Ela está salgando, ela está iluminando. Saia desse monte com isso muito vivo no seu coração. O que é ser feliz? O que o mundo fala que é ser feliz? Dê tudo à sua carne. O que a Bíblia diz que é ser feliz? Negue a sua carne. Negue a sua carne. Negue você. Negue-se a si mesmo. E quanto mais... Você já percebeu quanto mais nós servimos e negamos a nós mesmos, mais felizes nós somos? Mas é incrível, quanto mais você doa, mais você quer doar, quanto mais generoso você é, mais você quer ser. Isso é viciante, porque o resultado é grande demais. Quanto mais você percebe que você está dissipando trevas, você está impactando pessoas, isso é viciante, você quer isso mais, você fala, não, eu não quero viver de outra maneira. Se você não quiser subir, nós vamos subir para Jerusalém. Então, uma pessoa, ou ela sobe para o seu nível, mas para o dela você não desce. Não nos deixe cair
em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Espírito Santo, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, e eu oro para que essa palavra tenha vestido cada pessoa como um manto novo de entendimento e sabedoria. Que nós possamos glorificar o Teu nome, viver, andar por aí como sal e luz, como nós somos, como essas pessoas bem-aventuradas que decidiu viver com base na Constituição do céu. Nós vivemos para a eternidade. A nossa visão está na eternidade, Senhor. Tudo aqui é ínfimo, é passageiro, é tão pequeno, é transitório. Mas o que o Senhor reservou para nós é eterno. E eu oro para que o Teu povo não se distraia com bobagens, não perca tempo com momentos fúteis e inúteis, mas que possam construir uma vida sólida, enraizada na Tua palavra, fundamentada na Tua palavra, que possa sair por aí, Senhor, e mudar o mundo em que está, mudar a comunidade em que está, a família em que está, salgando, iluminando e vivendo como esse bem-aventurado. Em nome de Jesus, abençoa o nosso povo em todo lugar, abençoa todos que enviaram seus pedidos para oração, socorra um por um agora, cada um tem uma necessidade, uma dor, e eu oro, visita um por um agora, com socorro, com vitórias, com mudanças, visita os que sofrem, visita, Senhor, aqueles que vivem um momento doloroso, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. Eu abençoo a Tua igreja, o Teu povo, eu abençoo cada pessoa que ora conosco. Eu peço que essa unção tome os corações, tome os lares e que a alegria inunde as vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus, por tudo. Obrigada por tudo. Louvado seja o Teu nome. Obrigada por tudo. Antes de você tirar as fotos, qual parte das bem-aventuranças que você percebe que ainda você tem dificuldade? Diga para o Espírito Santo que hoje você se compromete a partir desse momento a viver rigorosamente essa parte que até hoje foi muito difícil para você. E também traga consciência se você tem sido essa luz e esse sal, onde as pessoas se sentem constrangidas só de você estar presente. E leva isso desse lugar. Decisões.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia. A
Primeira coisa, a sogra de Pedro estava doente. Quando ela foi, Jesus chega ali, Jesus a cura. Qual a primeira coisa que ela fez? Levantou e foi servir. Todo mundo aqui chegou com algum tipo de doença. Seja mental, emocional, espiritual, ou todas elas. Então, nós chegamos no Senhor e o que acontece quando a gente chega no Senhor? O que acontece? Não é essa história de, não, comigo não foi assim. Não, 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 não. Se você crê em Jesus, a sua vida é sarada. E imediatamente a mulher que estava acamada fez o quê? Levantou e começou a servir. Exatamente. Exatamente esse o ponto. Nós somos curados para levar cura. Você já sabe disso. Nós somos levantados pelo Senhor para começar a servir. Por que um crente acaba ficando doente na igreja? Porque ele não entende esse princípio. Exatamente porque ele não entende esse princípio. Ele é curado e ele não se levanta para servir. Ele quer continuar deitado. E se você continuar deitado, não tem por que você ter essa vida, essa saúde, porque não vai fluir nada de você. A partir dali fluiu o quê? Uma atitude de uma mulher servidora, uma mulher doadora, uma mulher que usou a saúde dela para servir, e ela serviu Jesus e quem estava com ele. Então nós estamos aqui para servir Jesus e quem está com ele, quem serve a ele. Mas não só, qualquer oportunidade que nós tivermos. O foco da nossa vida tem que ser sempre. Nós somos levantados para produzir frutos, para produzir algo. E essa mulher deixou essa lição. Ela se levantou, o Senhor a curou, ela imediatamente se levantou, porque não é todo mundo que faz isso, não. Eu encontro um monte de gente que foi curada, foi sarada, foi liberta, foi abençoada, foi prosperada, mas quer continuar deitada. Deitada por algum, eu preciso ainda de um tempo. Não. Se você continuar deitada, não tem por que você ter saúde. É por isso que muita gente guarda isso. Eu penso que tem gente aqui que precisa disso. Não adianta Deus te levantar para você querer deitar de novo. Quando Deus nos levanta, quando Ele nos cura, Ele está nos colocando em pé. Não é para você voltar a deitar. Se você voltar para o mesmo lugar de onde o Senhor tirou você, Ele não falou várias vezes? Levanta, anda, pega a sua maca e anda. Que ali não é mais lugar para nós. Quando Ele nos cura, Ele nos levanta, é para nós seguirmos adiante. Um outro ponto, 4 tiveram a fé para levar um paralítico, ou seja, um uniu a fé a do outro e eles viveram um milagre. Mas eles só viveram um milagre porque eles foram capazes de ir além do óbvio, além dos limites. Havia um limite ali e eles romperam limites. Eles foram além do óbvio. Nem todo mundo... Quem que pensaria nessa ideia de abrir um buraco no telhado? Queridos, se nós queremos viver coisas maiores na nossa vida, nós precisamos sair do óbvio. Nós precisamos romper limites. Enquanto algumas pessoas... Deixa eu contar uma coisa para vocês. 8 pessoas, na verdade 7, porque um foi o cônjuge,
foram abençoados com a passagem para Israel. Você sabe por que eles não estão aqui? Pessoas que colocaram no projeto de conquista. Sabe por que elas não estão aqui? Porque elas não tinham passaporte. Não se organizaram. A fé sem obras é morta. Uma delas esteve comigo e ela chorava e falava, eu botei no meu projeto. Eu falei, ok, mas você não agiu. Que adianta você colocar no seu projeto, ganhar uma passagem para Israel e não ter passaporte? Ouviram? Então, nós precisamos ir além do óbvio, nós precisamos romper limites. Se nós queremos viver coisas fora do comum, daqui eu quero que você leve duas coisas. Deus te levantou de um lugar, não é para você voltar para lá. Amém. Amém. Ele te levantou para você servir. E se você quer viver o sobrenatural, comece a ter atitudes sobrenaturais, ousadas. Abra esses buracos no telhado. Porque quando a gente fala sobre isso, a pessoa, o que significa isso? Você sair do óbvio. Você começar a fazer coisas que ninguém tinha pensado em fazer. Você ter uma ousadia e sair dessa mentalidade de é porque esse governo, é porque isso aqui, é porque é o tempo, é porque é o momento. Gente, nós vivemos debaixo de outra Constituição, nós temos um outro padrão e nós caminhamos pela fé. O justo caminha pela fé. Amém. Então, primeira pergunta, para você levar para a vida. Porque o que você vê essas coisas, isso aqui vai ficar nas fotografias. Você tem que levar algo para a sua vida. Deus te levantou de onde? E o que você tem feito a partir daí? Número 2. Você teve fé para chegar até um ponto, para colocar no projeto, mas não teve fé para tirar o passaporte? Não no seu caso, outros. O que você colocou no projeto, o que você tem pedido que talvez você não está agindo? Porque eles foram, não tiveram fé para chegar lá? Sim. E podiam ter virado e ido embora e dito, gente, não deu para entrar. O que eu vou fazer? O que eles fizeram? Abriram um buraco no telhado. Então, quais os buracos nos telhados da vida que nós precisamos abrir e nós estamos nos intimidando e não estamos abrindo? Amém? Amém. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Creio que Jesus vai curando. És tu. Cura corações, cura o passado, cura o destino, cura, Senhor, a alma, cura famílias, cura agora, Senhor, cura agora. Que eu possa ver uma unção de cura se mover aqui agora, Senhor. Uma unção de cura. Receba cura agora. Cura para sua alma, para o seu espírito. Cura para sua vida espiritual. Cura para sua família agora. Eu sei que há uma unção de cura. Eu sei que o Senhor está curando algo aqui. Ele está curando vidas. Ele está curando destinos. Ele está curando assim agora. Decansei demais. Decansei de manchui de barras. Ribassai de mananche. Rigansui de manche.
Alguém aqui pediu para Deus alcançar alguém. Você fez uma oração ainda hoje, com seu coração aflito, e disse: Senhor, alcança alguém. Deus está alcançando agora. Alguém veio e deixou algo financeiramente, um problema para ser resolvido milagrosamente. Deus está colocando a mão lá agora. Deus está visitando situações adversas e dificílimas. Eu creio que Ele está colocando a mão. Me testemunhe isso para que a minha fé seja edificada. Porque Deus, eu vi o Espírito Santo vindo. Eu vi Ele se movendo fortemente com cura. E não necessariamente seja ela física apenas, mas Deus operou curas em situações aqui. Toma posse, que Deus está curando situações. Ele está definindo situações. Essa situação pendente, Deus está curando isso e definindo. Aleluia! Eu te amo, Jesus! Eu sei que está aqui. O que nós vemos de acontecimentos na Bíblia exatamente aqui. Você está no lugar. Você quer viver milagres? Esse é o lugar. Esse é o lugar. Lembra, eu posso falar de tantos, mas vamos falar de Jesus vindo, andando sobre essas águas, esse sobrenatural. E aí um ponto, que por mais que você saiba e você conheça, dá para viver o sobrenatural se nós não rompermos fazendo aquilo que nunca fizemos? Não dá. Dá para andar sobre as águas se nós não sairmos do barco? Então, primeira coisa, você pode ter ouvido essa palavra 1 milhão de vezes e achá-la linda, mas você tem que parar agora e trazer consciência. O que significa na sua vida sair do barco? Para viver algo que você nunca viveu. Sabe o que acontece? Nós estamos cheios de paradigmas, de medos. A gente fala que não tem, mas a verdade é que nós não fazemos muitas coisas porque nós ainda tememos muitas coisas. Dentre elas, o medo do homem, o medo das opiniões. Tinham 12 homens, mais um. A gente fala de Pedro. Pedro foi precipitado, impulsivo, etc. Mas Pedro teve uma coisa que os demais não tiveram. Ele saiu do barco. E assim, ele teve a coragem de perguntar para o Senhor: Senhor,
se é o Senhor, me mande ao seu encontro. Os outros não podiam ter dito isso? E aí o Senhor deu a ele uma palavra. Queridos, quando você tem uma palavra de Deus, pode ser difícil, você vai encontrar dificuldades, mas não tenha medo. Vai e faça. E eu quero te desafiar, que eu posso falar muitas coisas, mas está dentro da palavra do crescimento de Mateus 5. Eles não tinham lutado a noite inteira? Não pescaram nada? E aí o Senhor vem, prega, igual eu estou pregando. Só que dentro do barco, perto da praia, e então o vento levava a voz do Senhor. Até uma pergunta que foi feita lá no ônibus 2, né, daquela imagem do Tetchozen, que um vai falando para o outro. Queridos, por favor, você não se baseie pelo Tetchozen. Eu acho que ele é acredito que é uma fonte de evangelismo interessante, mas ali está assim de licença poética. Você tem que se nortear pela Bíblia. Não acredito naquilo em hipótese nenhuma. Né? O telefone sem fio, um vai falando para o outro. Não, isso não. Tinha uma acústica, isso é claro, o Senhor escolhia lugares onde a acústica era o vento leva e as pessoas podiam ouvir. E ele empresta o barco vazio, e como termina esse barco? É como a gente chega. Nós chegamos vazios, frustrados, entregando os pontos, lavando as redes. E aí vem uma palavra. E quando você se agarra a essa palavra, o que acontece? Você se agarra a essa palavra e você dá os passos de fé. O que acontece? Se você tem uma palavra de Deus e você se agarra a ela, sua vida muda para sempre. A sua vida é transformada para sempre. Ela nunca mais vai ser a mesma. Pedro andou sobre uma palavra. Ele não andou sobre as águas. Foi sobre uma palavra. Venha. Se você tem um venha de Deus, pode ir. Eu não vou ter luta. Isso é outro detalhe. Mas você tem uma palavra, você vai vencer. Amém. Você vai vencer. Quando o Senhor falou, vamos para o outro lado, ele estava indo em busca de quem? Do gadareno. Lembra do endemoniado? Que se cortava, gritava, berrava. Pois é. Ele disse, nós vamos para o outro lado. Os discípulos agora acham que, o senhor não vê que nós vamos morrer, vem uma tempestade. Para marinheiros, para aquele povo experiente ao mar, está assustada porque era uma coisa violenta. Mas aí o Senhor está dormindo, descansando, e aí ele levanta, acalma as águas e pergunta para eles, por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Você sabe por quê? Porque como eles já tinham vivido uma experiência parecida, o que você acha que o Senhor esperava que eles fizessem ali? Que eles acalmassem as águas, o mar. Que eles fizessem aquele trabalho. Já te ocorreu que muitas vezes o Senhor está esperando que você coloque em prática aquilo que você já sabe, você sabe como funciona e você tem autoridade para isso? E muitas vezes nós não fazemos. Nós temos autoridade para isso. Então o que nós vamos levar? Porque eu sei que vocês querem tirar fotos, fazer vídeos, mas nós temos que levar uma lição de cada lugar. Nós precisamos pegar para a nossa vida. Primeira coisa. O que significa sair do barco? Que você não vai embora de Israel sem sair do barco, tomando decisões que você vai aplicar lá no seu país, lá no nosso país. Número 2. Deus quer que você cresça.
Jesus chegou antes deles irem embora. Eles estavam lavando as redes, mas ele não deixou eles irem embora. Por quê? Por quê? Porque o Senhor queria encher aquele barco. Queria que eles vivessem a maior experiência da vida deles. Então eu acredito e eu declaro, eu profetizo, eu tenho absoluta certeza disso. Que aqueles que têm possuído essa palavra, escuta o que eu estou dizendo, não vão finalizar o ano com barco vazio. Deus não nos deu essa palavra o ano passado diversas vezes, senão por um motivo, para dizer a você, para mim, a despeito de governo, a despeito de... Não importa, o mar não está para peixe, não é isso? Que mar? Que barco? No barco onde Jesus está para peixe, sim. É só ir para águas profundas. E você está fazendo aqui exatamente o que o Senhor tem nos mandado. Você está buscando mais, você está à procura. E eu acredito que em cada lugar você tomou consciência de algo e está tomando decisões. Ele quer que você termine esse ano com um problema. Qual é o problema? Vamos ver se você lembra qual é o problema. Seu barquinho, seu barco e suas redes não comportam. Você vai... Eu quero testemunhos e eles virão. Escuta, eu aluguei tal espaço, estava assim, tinindo. De repente não cabe mais. Não cabe mais. Eu dei início a tal coisa. Eu tinha X, eu contava com algo. Superou as expectativas. Aí alguém vai dizer assim, bispa, nesse ano... Não, você não é desse grupo. Pula ao mar, então. Vai, joga aí. Não, isso não é para nós. Eles lutaram a noite inteira, pescaram um lambari, que seja, nada. Nada. Aí Jesus está onde? Esperando aonde? Aí Jesus entra na praia. Como termina aquele dia? Com o maior evento, a maior pescaria da vida deles. Como nós vamos terminar esse ano? Com a maior pescaria da nossa vida. Com barcos cheios, redes que não comportam, um outro nível. Deus quer que você cresça. Esse é o Espírito. Quando isso entra, acabou essa história. Não dá. Porque o tempo, porque a crise. Não para nós. Vocês são os negacionistas, negamos tudo que é incredulidade. Tudo que é incrédulo, que puxa para a incredulidade, porque nós estamos hospedados onde? Onde? Nazaré. O que aconteceu ali? Jesus pôde fazer muitos milagres ali? Por quê? Por causa da incredulidade. Por que ele não está podendo fazer muitos milagres na vida de algumas pessoas? Por causa da incredulidade. Mas isso, hoje, agora, se tinha indo uma ponta, o que eu falei? Ainda nesse momento, dei o testemunho e contei para você, pessoas que eram para estar aqui não estão por quê? Porque não se prepararam. Eu sinto a dor delas, eu sinto, mas também ao mesmo tempo é uma lição. A fé sem obras é morta. Você tem que acreditar e sair num nível de ousadia. Então, o que significa sair do barco? O que significa chegar do outro lado, que parece que você não vai chegar, mas você vai chegar. O que significa hoje esse barco vazio que você está lavando as redes? Jesus está nesse barco. O que vai acontecer? Essa história vai mudar. Você crê nisso? Então vamos orar. Tamires, prepara para nós cantarmos, para eu deixá-los curtir ali mais. Senhor, meu Deus,
Eu acredito no poder da oração. Eu pude ver o mover do Senhor ali agora. E eu já ouvi gente que veio me contar, dar os detalhes para mim. Eu creio na ação do Senhor. E eu creio que o Senhor está aqui, meu Pai. E eu creio que o Senhor está fazendo esta obra. E eu creio que o espírito de ousadia está tomando o nosso povo aqui em todo lugar. Eu declaro ousadia, ideias, poder, visão sobre a sua vida. E que você seja tomado da glória de Deus. E que você veja aquilo que não estava vendo. E tenha uma graça maior. E tenha uma ousadia para tomar decisões. E tenha ideias novas para fazer aquilo que até hoje você não tinha tido coragem de fazer. Até hoje você não tinha tido coragem de fazer, mas você vai fazer. Agora, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, passa do teu sangue sobre cada um. Queima do alto da cabeça a planta dos pés. E eu repreendo incredulidade, dúvida, medo, bloqueios. Eu repreendo em nome de Jesus. O que impede essa pessoa sair do barco e construir uma história corajosa e ousada. Que a unção do Senhor, uma unção de coragem, de ousadia, tome cada um agora, Senhor. E que eu possa ver um povo numa unção diferente descer desse barco, voltar para casa e fazer coisas que antes não tinha coragem de fazer. Ou fazer mais daquilo que já vem fazendo. Em nome de Jesus. Eu quero que você tome posse agora dessa unção de rompimento. Porque eu acredito que a unção do Senhor está aqui para te levar a romper. Eu quero que você tome decisões. Tem gente aqui, e a gente sabe disso, que tem o dom, tem um talento, mas falta ousadia. Tem gente que ainda tem a ferida e por causa da ferida se incomoda. Tem medo das opiniões e isso é o que te trava. Encara. Coloca algo aqui agora, um desafio. Que para você é algo assim, muito difícil de cumprir. Mas você dá esse passo de fé agora e diz: Senhor, quando eu descer desse barco, não desce a mesma pessoa. Eu vou fazer isso que até hoje me amedrontou e me intimidou. Eu estou saindo do barco. E eu tomo posse, Senhor. Eu vou continuar caminhando para águas profundas, porque eu acredito que eu vou terminar esse ano num resultado totalmente diferente. E que os meus problemas serão outros. Eu terei o problema de administrar o que o Senhor vai derramar na minha vida. Em nome de Jesus, eu vou chegar do outro lado e eu verei a sua glória como nunca. Em nome de Jesus. E para você firmar isso, eu quero que você fale o seu nome e diga: eu estou tomando essa decisão. Eu vou, isso na minha vida representa sair do barco e eu vou fazer. E agora, para você firmar isso, você vai pegar a pessoa que está do seu lado e você vai falar isso para ela. Você vai falar: olha, eu quero compartilhar com você, eu estou tomando essa decisão aqui hoje. Que eu vou fazer. Isso me intimidava, isso me amedrontava. Mas eu estou tomando essa decisão. Quando eu sair daqui, eu vou fazer, eu estou saindo do barco. Eu vou fazer o que isso até hoje me intimidou, me amedrontava, mas eu vou fazer. Eu estou saindo. Eu tomei essa decisão. E isso não me segura mais. Eu vou para o outro lado. E o meu barco não vai terminar vazio. Eu estou saindo do barco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia do barco.
Tome você aí onde você está essa decisão. Hoje, agora, faça algo que tem te dado medo, tem intimidado você. Chega de espírito de intimidação. Receba ousadia e poder na sua vida. E chegue do outro lado para a glória de Deus. Em nome de Jesus. E nós cantamos que Ele é a cura, não é? Então, nós vamos cantar de novo porque Ele vai continuar esse processo de cura. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em Ti. Confio. Enquanto a Tamires canta, pode fazer seus vídeos, suas fotos, na unção do Espírito Santo. Creio que Tu és a cura. cura. Creio que és tudo Tu para mim. para mim. Eu te amo, Jesus. Creio nele. Tem muitas palavras que a senhora estava falando no altar e aconteceu exatamente o que a senhora falou. E eu sempre olhava, eu falei, eu fiquei 20 anos longe do Senhor e eu falava, são tantos anos perdidos. E você falou, e Deus está falando para você que você acha impossível restituir tantos anos perdidos. Mas eu vou fazer. Você acha impossível, mas eu vou fazer. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of. Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be Esse é um momento para nós seríssimo, onde essas pessoas, elas querem confirmar o batismo nas águas do Jordão. E nós sabemos, Senhor, que quando nós mergulhamos, nós deixamos a velha criatura. Quando retornamos, vem uma nova criatura. Que cada um aproveite esse momento para trazer essa consciência do que significa o batismo. Uma renovação, onde nós elevamos, Senhor, o nível da nossa consciência em relação a uma decisão tão séria. E eu oro para que o Senhor Espírito Santo trabalhe as áreas que talvez até hoje
ainda não tinham sido trabalhados. Em nome de Jesus. Então, eu vou aproveitar esse momento para levar você a esse nível de consciência. Esse nível de consciência. O que é que você vai deixar definitivamente nas águas do Jordão? E você não vai mais permitir que isso tenha peso e influência na sua vida. Lembre-se que aquele que mentia não mente mais, enganava não engana mais. Aquele que tinha um caráter distorcido, agora tem um caráter de Cristo. Aquele que tinha algum vício, agora está liberto. Aquele que ainda era almático, agora é guiado pelo Espírito. Você crê que Jesus morreu por você? Sim. Você crê que Jesus veio em carne e ressuscitou? Sim. Morreu e ressuscitou? Sim. Então, quando você descer a essas águas, nós vamos batizar você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Amém. Você crê nisso? Amém. 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 Vá descendo devagarzinho aqui, em temor, com um nível alto de consciência no que você está fazendo. E vá até a sua liderança, não fique em um, vai passando até chegar lá na ponta, para que nós possamos batizar vários de uma vez só. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of. Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger. Come on. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you. Esse momento tão incrível, quando nós mergulhamos, deixamos a velha criatura lá. Quando retornamos, vem uma nova criatura. Aquela que vivia por caminhos tortuosos, agora é guiada pelo Espírito. É dirigida pelo Espírito. É tomada pelo Espírito. Eu oro para que essa consciência tome os corações num nível tão alto, Senhor, que nenhuma pessoa saia daqui da mesma maneira, mas que nas águas do Jordão fique definitivamente a velha criatura, o passado, o engano, uma atitude almática. Eu os consagro para um novo tempo, Senhor, em nome de Jesus. Na mão de Deus, segura, na mão de Deus, pois ela
ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Gente, essa é uma das cenas mais lindas que eu já vi. Isso é uma glória. Obrigada, Jesus. Isso é um presente do Senhor para a nossa vida. Isso é um privilégio, um privilégio. Aleluia. E vai. Eu vivi para ver isso. Isso para mim é incrível, incrível, incrível. Batizando 100 pessoas no Jordão. E algumas pela primeira vez. São presentes que Deus nos dá. Aleluia. Aleluia. O batismo, Senhor, significa a morte para uma vida e a ressurreição para uma nova vida. A velha criatura fica para sempre nas profundezas das águas. E o que sai é uma nova criatura, com o caráter de Cristo, com o Espírito de Cristo, que é guiada pelo Espírito, que é guiada pela Tua Palavra. Meus queridos líderes, vocês fazem parte de algo histórico que nós vamos levar para a vida. 100 pessoas nas águas do Jordão e algumas pela primeira vez. Aleluia. Olha que coisa linda, o pai batizou e agora o filho batiza. Oh, Jesus, que coisa linda! Eu te agradeço, Senhor, por cada dia da minha vida, por cada dia da minha vida, eu te agradeço. Agradeço por cada preço, por ter me ajudado a pagar os preços, por ter me ajudado a chegar aqui. Eu te agradeço, meu Deus. Eu jamais teria essa cena que eu vi aqui, meus filhos vivendo para Deus, meu irmão batiza o filho batiza, meu filho mais velho batiza
o mais novo batiza o mais velho, o mais velho o mais novo. Eu não viveria isso. Isso tem um nome: perseverança em Jesus. Amém. Isso tem um nome. Você resistir todos os dias contra tudo, contra perseguições, ataques, dores, sentimentos, todos os dias. Aquela vontade que às vezes bate de jogar tudo pro alto por conta de tantos desafios e você diz: não, meu lugar é aqui, eu vou ficar. E aí você vai vendo, Deus vai fazendo, que Deus vai fazendo, que Deus vai fazendo. E aí você vê uma família consolidada, estruturada. A minha mãe dorme todos os dias em paz, porque ela sabe onde estão filhos, netos, bisnetos. Sabe uma pessoa que dorme em paz? Porque ela sabe onde todos estão. Ou seja, é a 4ª geração trilhando o mesmo caminho. Minha mãe deu início, eu vim, meus filhos têm ido, meus netos estão indo. E qual o resultado? Uma vida sólida. Amém. Fácil? Não. Nunca. Mas eu quero que quando você sair daqui, essa lição, isso tem que entrar em você. Meu Deus, aconteça o que for, eu vou perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aconteça o que for, eu vou resistir amando a Jesus. Porque no final, quando você toma essa decisão, a despeito, não tem um para ajudar ou não tem outro, não importa. Eu tive um tempo que eu ia na raça buscar Deus, assim, da fé mesmo. Levando os meninos doentes, não tinha para onde olhar. Quando eu olho hoje, eu me lembro de um dia que o Senhor disse assim para mim, que tinha findado um outro tempo, eu não estaria mais só. Porque às vezes eu olhava no altar, eu tinha que fazer uso de um, eu tinha do outro. Meus filhos ainda não estavam indecisos em relação ao reino, à obra. Amava Jesus, mas sabe aquele amar que eu não sei se é isso que eu quero. E Deus foi colocando as coisas no lugar. Quando Ele disse que aquilo tinha findado, eu comecei a ver Ele levantando eles de uma outra maneira e colocando eles para estruturar. Eu tenho visto Deus fazer isso na casa do Ju. Também, ele por muito tempo, os meninos dele não sabiam se era isso, se não era, e estavam todos frustrados, porque você não é realizado quando você tem um chamado. Foi impressionante quando eu vi Deus chamando o Vitor, o quanto esse menino reviveu. O espírito dele reviveu, porque ele aceitou o chamado de Deus. O Mu tinha um ceticismo, e o Mu é uma das pessoas que eu vejo mais quebrantada quando fala de Jesus. Então, eu digo a você, não desista da família, não desista dos filhos, não desista do seu propósito, apenas persevere todos os dias da sua vida. Quando vier aquela vontade de desanimar, de desistir, você lembra que mais um passo você vai colher muitos frutos no Senhor. Lembra do mais tarde. Eu, quando algo está muito difícil, mais uma vez eu me lembro do mais tarde. Mais tarde. E quanto mais eu olho para mais tarde, mais eu vejo a glória de Deus. E hoje eu tornei a ver a glória de Deus. Isso foi não só por eles, pelo que eu vi dos meus filhos, do Ju, do Vitor e de cada um de vocês. É Deus me proporcionar essa oportunidade em Israel de ver isso. De ver esse renovo, porque eu sei no meu espírito que vocês não saíram as mesmas pessoas e que vocês fossem embora hoje de Israel, vocês não vão embora as mesmas pessoas. Eu sei disso. Eu sei que vocês voltam com um outro espírito e com uma determinação, com foco diferente. Eu acredito que as pessoas que chegam lá são pessoas diferentes daquelas que saíram. Senhor, muito obrigada por esse privilégio, obrigada por essa oportunidade, obrigada por esse chamado, obrigada pelo que o Senhor fez aqui.
Esse foi um grande presente para a minha vida. Eu não saio a mesma pessoa, eu sei que nenhum sai, eu sei que as pessoas que chegam naquele hotel já são pessoas renovadas e diferentes. Eu sei que nós fechamos esse dia hoje, Senhor, de uma maneira extraordinária, épica, Senhor, sobrenatural, e eu te louvo por isso. Louvado seja o teu nome por tudo. Obrigada. Amém, amém e amém. Obrigada, Deus. E a emoção de entrar, de ser batizada, é muito especial. É uma emoção sem igual. Essa renovação do meu batismo é uma confirmação de Deus que essa é a minha vida. Daqui para frente é só Jesus. Amém. Foi a experiência, um renovo, né, então, na vida, viver então para Cristo com as palavras, né, então, da bispa, ser renovado a cada dia e perseverar sempre, em nome de Jesus. Nossa, foi maravilhoso, uma emoção assim que não dá para explicar, uma coisa assim maravilhosa, maravilhosa. Bom, eu estou sem palavras para dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui. Uma coisa assim inédita. Foi para mim uma renovação do meu batismo, e uma das coisas que a bispa falou é: deixe tudo aquilo que você não quer mais, não olhar mais para trás. E foi isso que eu fiz, eu deixei tudo, deixei aquilo que eu não preciso mais carregar. É uma nova vida e essa é uma experiência que eu vou carregar para o resto da minha vida. Eu digo para vocês, todo mundo venha para Israel e venha ser renovado no Espírito Santo, venha ver aonde Jesus passou. Essa experiência que eu tive na renovação do meu batismo foi algo maravilhoso. Eu sei que o meu pequenininho aqui, ele ainda não entende muitas coisas, mas ele viu e o ambiente também, ele foi tomado. Então eu acredito que tudo isso que nós estamos vivendo na nossa vida espiritual, nós estamos passando para o nosso filho também. E é o que a bispa nos ensina, né? A gente planta hoje para poder colher amanhã. O meu coração, ele se enche de alegria de poder ver o meu filho e entender que realmente Cristo foi me apresentado e valorizar tudo isso. E entender que eu passar isso para o meu filho é algo fundamental. Eu sou grato a Deus por tudo. E mais uma vez grato ao Ministério Mudança de Vida também por tudo isso. Eu estou muito grata a Deus, muito grata a Deus. Essa data ela vai ficar marcada na minha vida pelo resto da minha vida. Na verdade, hoje, na renovação do meu batismo, hoje é dia 11, né? Dia 11 de maio de 2024. E o meu batismo ele foi dia 16 de maio de 2009. Então, o mesmo mês, essa data ela não vai sair do meu coração. Sou muito grata ao Senhor. É um privilégio para mim estar se batizando no mesmo local que o nosso Senhor Jesus se batizou. Isso é uma honra para um cristão. Eu só tenho a agradecer ao Senhor por isso. Estamos aqui com um coração radiante de alegria, de gratidão a esse Deus que nos surpreende, esse Deus que faz milagres, que atende aquele pedido mais secreto do nosso coração. É isso que nós temos vivido aqui em Israel e poder renovar o nosso batismo aqui junto ao Ministério Mudança de Vida, ao qual nós escolhemos caminhar juntos e ser filhos, foi algo transformador. Transformador, eu não tenho dúvidas que eu vou voltar ao meu país, uma nova Paula, transformada, irradiando a luz e o sal que Ele espera que eu seja. É só gratidão, só gratidão. É um dia muito especial, um dia marcante para as nossas vidas. Gratidão, muita felicidade e comunhão. É isso aí.